Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar com você aqui novamente, abrindo a palavra do Senhor e compartilhando mais um salmo. O salmo hoje, o salmo 29, um salmo onde a gente vê o rei Davi contemplando uma tempestade, e ao ver essa tempestade, ele então medita sobre o poder do Senhor, uma vez que a tempestade ela é provocada por efeitos naturais e nós sabemos que a criação toda foi feita por Deus. Portanto, Deus é muito maior, muito mais poderoso do que aquilo que nós vemos nas tempestades. Se você ainda não visitou meu canal, vá lá, Pastor Cantoca, por extenso, no YouTube, e você vai encontrar tanto os salmos anteriores a esse Salmo 29, quanto também outros materiais que visam edificar a sua vida, foram construídos, foram feitos para isso. Então use, abuse, compartilhe, diga que é seu, porque na verdade é nosso, né? É a palavra do nosso Deus. Esse salmo, o Salmo 29, é um salmo de Davi, e quando nós olhamos para ele, nós vemos a descrição de uma tempestade, e é por isso que eu intitulo então Salmo 29, a tempestade. Certamente a tempestade não é o principal, a tempestade é apenas o acontecimento da natureza no qual Davi, ao olhar, viu e comparou com o tamanho do poder do nosso Deus. Davi sempre fazia isso, ele sempre enxergava na natureza, me parece que ele tinha o costume de contemplar a natureza, e esse é um bom costume, né, porque a natureza é a criação do nosso Deus. Muitas pessoas hoje, muitos cristãos ficam contemplando aquilo que o homem faz, mas é melhor contemplar aquilo que o próprio Deus fez, né? E quando nós contemplamos as belezas, né, da criação do Senhor, isso nos leva então a refletir sobre o tamanho do poder do nosso Deus. E Davi fazia isso, certamente, muitas vezes na sua vida, e ele enxergava então na natureza uma dimensão dos atributos de Deus. Nós encontramos isso também ocorrendo com Paulo, quando ele escreve Romanos 1, né, 20, a gente encontra lá no versículo 20 do capítulo 1 de Romanos, a verdade expressa pelo próprio Deus, por meio de Paulo, dizendo que a natureza ela foi criada e ela expressa o eterno poder de Deus e também a sua divindade. Até lá naquele texto diz que para que todos fiquem indesculpáveis diante disso, porque todos têm acesso, vivem nessa natureza, e ao olharem para ela deveriam, sem dúvida, reconhecer que existe um Deus Criador. Nesse Salmo 29, nós vemos aqui enfaticamente a expressão a voz do Senhor. A voz do Senhor, a voz do Senhor, por 7 vezes ela é repetida nesse Salmo, a voz do Senhor. E a voz do Senhor aqui é o poder de Deus, é uma explosão de energia, quando ele expressa o seu desejo, então ele basta ele falar, ele pronunciar o seu desejo, a sua vontade soberana, e coisas tremendas acontecem. A palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é semelhante a uma tempestade que não pode ser impedida. Ocorre quando e onde Deus quer e transforma o ambiente em que ela é manifestada. E o mais tremendo ainda é que essa palavra de Deus hoje é transportada em vasos frágeis. Um vaso fraco, como diz Paulo, um vaso de barro como você e como eu. Nós somos fracos, frágeis, mas transportamos a palavra de Deus, que é poderosa, mais poderosa que uma tempestade. Então nós que amamos a Deus, pela graça do Senhor, mesmo sendo fracos, nós nos tornamos capazes em Cristo Jesus de levar a poderosa palavra de Deus a toda a extensão da terra, mostrando que a glória não está em nós, mas a glória está em Deus, a glória pertence ao nosso Deus. O poder do meu Senhor na tempestade. O início, né, a abertura desse salmo, no seu versículo, em versículo 1, versículo 2, é uma convocação aos anjos. Então eu faço a leitura do versículo 1 e do versículo 2. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força.
Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Na minha versão, ela traz então no versículo 1, ó filhos dos poderosos. Você talvez encontre uma outra expressão um pouco diferente aí na sua Bíblia. Algumas trazem já expressamente anjos, e essa é a ideia. Então são aos seres celestiais, todos os seres celestiais, todos aqueles que são chamados filhos de Deus, atualizada traz filhos de Deus, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque daí a gente acha que está falando de nós, não, a expressão aqui são seres celestiais. Todos os seres celestiais, todos os seres angelicais, louvem a Deus, adorem ao Senhor, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então é uma convocação do salmista aos anjos, aos seres celestiais, para que os filhos dos poderosos, que são os anjos, eles então adorem a Deus na beleza da sua santidade, na sua força, na sua glória. Isso, quando eu falo dos anjos, né, eles aprendem com o plano de Deus sendo desenvolvido. Efésios 3:10, por exemplo, diz que eles aprendem com a igreja. Aprendem sobre o quê? Sobre a multiforme sabedoria do nosso Deus, sobre as várias formas com que a sabedoria de Deus é manifestada. Os anjos estão desde o início da história, Deus criou eles lá no começo, e eles estão acompanhando, são seres eternos que acompanham então todo o desenrolar do plano de Deus e aprendem com esse plano quem é o nosso Deus, o tamanho do nosso Deus. E eles hoje contemplam então o que Deus trabalha com a igreja, como Deus trata com a igreja. E eles têm aprendido então o quanto Deus é tremendo ao olharem a forma como Deus trata a sua igreja, o povo escolhido e redimido no sangue do nosso Senhor Jesus. Davi aqui vê o poder da tempestade. Nós ficamos assustados muitas vezes quando nós vemos a tempestade, né? Seja pelo barulho que ela faz, pelo vento, e também muitas vezes sentimos um certo receio da destruição que ela pode causar, porque normalmente uma tempestade, ou seja, algo muito forte, ela causa a queda de árvores, queda de casas, muitas vezes mortes, e nós então ficamos espantados com o poder de uma tempestade. E Davi, ao olhar essa tempestade aqui em específico, que é descrita no Salmo 29, ele tira então algumas características da tempestade e associa essas características ao poder do nosso Deus. Primeiro, no versículo 3 e versículo 4, e eu faço a leitura. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. Ou seja, a voz do Senhor, a gente sabe, está no céu. E se está no céu sobre as muitas águas, e aqui ele está falando de uma tempestade, ele não está falando sobre as águas do mar, mas ele está falando sobre as nuvens, que nós sabemos que é onde estão retidas ou retida a água que cai durante uma tempestade. Então aqui ele fala da voz do Senhor acima dessas nuvens que geram a tempestade, ou seja, a soberania de Deus acima de toda essa força, né, da natureza. Versículo 5 e versículo 6. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. Então, quando a gente olha para o versículo 5 e versículo 6, a gente vê então Davi dizendo que árvores grandes e resistentes, uma das madeiras mais resistentes, eram quebradas pela tempestade que ele estava vendo. Então, quer dizer, o poder do Senhor é muito maior do que isso. Um poder que quebra árvores, as maiores árvores, as mais fortes, que espanta os animais, todos os animais, e é interessante aqui que ele percorre, iniciando do norte de Israel, em referência a Israel, ou seja, do Líbano, e vai contornando Israel por Sirion até acabar então no deserto de Cádiz. É isso que acontece, né? O percurso dessa tempestade. Veja que ela contorna Israel, ela não passa por cima de Jerusalém. Então o poder do Senhor manifestado nessa tempestade, contornando Israel, percorrendo
do Líbano para o Sirion e se estendendo até o deserto de Cádiz. Versículo 7, versículo 9, essa tempestade começa com nuvens, vem ventos fortes que derrubam árvores, que vão destruindo ali, né, essas coisas, e surgem também os raios e os trovões, né? E uma tempestade é assim, as etapas dela, né? Versículo 7, versículo 9. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, ou seja, os raios. A voz do Senhor faz tremer o deserto, os trovões. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então chegou a Cádiz, no sul, né, ao sul de Israel. Começou no Líbano até o sul de Israel, contornando, né, todo o território de Israel. E agora já temos então nuvens carregadas, raios, trovões, ventos muito fortes, né? Mas agora as grandes águas caem no versículo 10 e a tempestade então se completa. Versículo 10, faço a leitura do versículo 9 também. Versículo 9, a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. Ou seja, a tempestade ela atinge todo esse território, todos veem, tanto aqueles que estão sendo atingidos, como aqueles que estão ao redor. Todos enxergam o poder de uma tempestade, e todos enxergam a glória do Senhor. Aqueles que estão sendo atingidos pela glória dele, né? Seja pela destruição, ou aqueles que estão à volta sendo abençoados pela sua proteção. Versículo 10, o Senhor se assentou sobre o dilúvio. Dilúvio, então, as águas caindo. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Então, as grandes águas, as fortes águas caem e o nosso Deus está sentado sobre a tempestade, está acima dela. Por fim, o poder do Senhor causa toda essa destruição, todo esse alvoroço, mas aos seus filhos, aos seus amados, traz paz. O nosso Deus é poderoso e manifesta todo o seu poder em sua criação, mas nunca destruirá aqueles que são seus. Versículo 11, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. A gente viu que a tempestade contornou Israel, estava muito próximo de Israel, mas não causou destruição a Israel, e sim aqueles que estavam à volta. O mesmo poder que destroça os inimigos, os ímpios, é o mesmo poder que abriga aqueles que amam o Senhor do mal que está à sua volta. Louvado seja Deus, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até quinta-feira que vem com o Salmo 30.